Mulheres na Política, com Magna Santana. Pois é, nós estamos começando mais um quadro Mulheres na Política. E olha só onde eu estou, tá? Num ambiente muito propício. Eu estou aqui numa pracinha, eu estou em frente ao Colégio Ateneu Sergipense e eu estou ao lado da Lenice Ramos. Então, essa jovem, tá? Essa menina mulher que está ingressando na política, né? Buscando esse espaço. É ela a nossa entrevistada. Muitos podem até dizer, quem é a Lenice? Ela vai contar um pouquinho para a gente. Mas a Lenice tem algo que chama atenção. Ela foi autora daquele projeto que discutiu a questão dos absorventes, eles serem fornecidos para as mulheres, para as meninas na escola. Enfim, o absorvente é direito. Enfim, quem conta melhor é ela, né? Lenice, obrigada por participar no nosso quadro Mulheres na Política. E a gente sempre pergunta, quem é a entrevistada? Então, quem é a Lenice? Magna, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui na Rádio Fã. Lenice é uma jovem mulher, ativista, que é fruto de escola pública, fruto da Zona Norte, e que tinha muitos sonhos, né? E um deles era ter essa voz, ter alguém que pudesse representar. Então, a minha história começa exatamente aqui no Ateneu Sergipense, onde os meus caminhos foram cruzados com o de um professor de sociologia, que é o professor Yuri, que é um professor que me acolheu muito. Eu falo que não existe essa diferença entre um professor e um educador, e esse educador pôde me acolher, e um educador que acompanhou as minhas ideias. Então, sendo ativista, sempre fui marcada por grêmios estudantis, jovem protagonista, sempre gostei muito de interações em sala de aula e de discutir temáticas muito importantes, como, por exemplo, como é a nossa vivência de jovem dentro da escola pública. Por que a gente não sabe sobre, por exemplo, os recursos que estão sendo fornecidos para a gente, né? Qual é o nosso papel na sociedade? Porque a gente tem um papel muito importante, mas que muitas vezes é esquecido por essa sociedade. Então, faltava essa representatividade e eu tentava buscar de várias formas. Essa forma era em grêmios, como eu falei, era sendo líder de sala. E eu lembro que eu peguei uma época em que eu, no ensino médio, foi uma geração pandemia. Então, uma geração que teve uma defasagem muito grande e uma falta de acesso também muito grande às informações por conta, muitos não tinham acesso à internet. E eu lembro que a gente teve esse processo de como é que a gente vai se reinventar. E é onde minha história começa no Absorvente a Direito. Eu participei do Parlamento Jovem Brasileiro como uma forma também de me reinventar e construir a PL Absorvente a Direito, entendendo que muitas meninas, durante o período de escolaridade, elas faltavam durante 5 ou até mesmo uma semana por não ter acesso a esse material, ou mais do que isso, né? Porque quando a gente fala de pobreza menstrual, não é só sobre a falta do absorvente, mas é sobre a falta de saneamento básico, de banheiros, de privacidade. É toda a privação do direito básico que aquela menina não tem, ou que não é dado àquela menina, ou àquela pessoa que menstrua. Então, a partir disso, eu conversei com esse professor, mobilizei toda uma escola e a gente conseguiu, a partir da maior empresária do Brasil, a gente conseguiu a doação de 192 mil absorventes. Então, essa história ela começa dentro de uma escola e ela se expande porque você acaba constrangendo o Estado. Uma aluna de escola pública que consegue mobilizar uma escola, fazer um trabalho que um espaço público não faz, que não pensa. Por quê? Porque a gente traz a vivência. Quem é que está nas escolas acompanhando essas meninas que não têm esse acesso? Então, a gente consegue essa doação e aí passa-se 4 anos e a gente consegue a aprovação da PL. Hoje a gente tem uma PL não só nacional, que garante os absorventes nas farmácias, mas uma política pública eficiente dentro de Sergipe, que garante acesso a todas essas meninas a terem acesso a um material básico de higiene menstrual dentro das escolas. Então, isso foi uma forma de representar e de mostrar para também os estudantes o quanto é importante a gente estar ativo, né, na política, porque a gente é um ser político, como eu falei. Muitas vezes esses jovens são deixados de lado. E essa é a história de Lenice, né, uma jovem que está sempre aí. Hoje eu ocupo também a Universidade Federal de Sergipe no curso de jornalismo, porque também entendo que essa função é muito importante. A gente ocupa um papel importante de comunicar a verdade e a notícia. E hoje continuo fazendo os meus ativismos dentro da universidade, conversando com jovens, mobilizando, falando sobre essas vivências e entendendo porque a geração vai mudando, as demandas vão mudando também, que são outras. Algumas continuam as mesmas porque a gente não tem alguém que represente.
E acho que também essa atitude de me tornar política, porque a partir dessa vivência é que eu falo, mas espera aí, não existe representatividade, por que eu não posso ser essa representatividade? É se perguntar para se entender nesse lugar e poder motivar outras meninas a também se entenderem nesse espaço político que também é delas. Meninas jovens ou outros jovens que queiram ocupar esse espaço. Então veja como é interessante, a gente já percebe esse ativismo pela fala, né? Pelo empoderamento, né? Eu acho que da candidata mais jovem que nós temos nesse pleito, buscando um espaço no parlamento. E você disse uma coisa interessante, que é através dessa voz, dessa representatividade, de buscar e ocupar esses espaços de poder. Porque você conseguiu mobilizar, constranger, que foi a palavra que você usou, as autoridades, e chamar atenção para uma realidade, meu Deus, muito antiga e de muito sofrimento, né? De muito constrangimento mesmo. Então, você acredita que sai do espaço estudantil, que você ainda está, sai de uma escola pública para a universidade pública, lutando por políticas públicas, mas levando uma voz de quem realmente precisa. Então, você acha que é através da política com mandato político, é que aí as coisas poderão ser modificadas? Com toda certeza. É a gente entender que como a gente faz base dessa estrutura, a gente precisa, como eu falei, ocupar esse espaço. Então, entender que, assim, além de ser ativista, eu preciso estar na política, efetivamente, para que essas políticas sejam garantidas. Então, mobilizar de outras formas. Eu falo que essa candidatura é uma candidatura muito importante, ela é histórica, ela é representativa. Acho que nunca aconteceu isso na história de Sergipe, né? Como você mesmo falou, é a candidatura mais jovem, de uma mulher jovem da periferia, que contempla a todos os jovens, como eu falei, vindo da Zona Norte, do bairro industrial, do movimento estudantil, ocupam uma escola pública, ocupam uma universidade federal, pega os ônibus. Então, eu vivo a cidade. Eu vivo a cidade como o jovem vive a cidade. Então, falta essa representatividade. Acho que nenhum outro jovem se sente representado nesse sentido. Agora, me diz uma coisa, Elinice, e você sente que, de repente, os estudantes, e aqui nós estamos numa escola que faz toda a diferença, é um centro de excelência, e que tem também atividades extraordinárias, professores como o Yuri que estimulam isso. Me diz uma coisa, você está sentindo nessas suas andanças que esses estudantes estão se apropriando, que esses estudantes estão tendo essa consciência da importância de ter essa representatividade no parlamento? Com certeza, e a gente faz questão também de mostrar isso tanto nas redes sociais, tanto quando a gente faz trabalhos também universitários para fazer um mapeamento dessas escolas. Então a gente sente também a necessidade do jovem entender a política como algo não só que ele sente representado, mas como algo descomplicado para que ele se sinta mais próximo. Então a gente também tenta levar essa perspectiva de uma política mais descomplicada para se estar, né? Claro que existem todas as burocracias que precisam ser feitas, mas para além disso, dele se sentir mais próximo de aprender. Então a gente sente que ele se sentindo representado, ele sente mais vontade de participar para entender como é que funciona, porque ele consegue se ver. Então veja como a representatividade ela é importante, porque você se vendo aproxima esse jovem da política. Porque ele está vendo, é uma colega minha, eu lembro dessa menina do Ateneu, eu lembro, é do meu amigo, ela, minha irmã estudou com você, que legal. Então, aproxima porque eles se sentem representados e começam a entender, mas quais são as propostas? Mas aí, o que você pode fazer pela gente? Como é que funciona o legislativo? Então, a gente consegue aproximar trazendo isso. Então, essa representatividade, eles se enxergarem, atrai o jovem. Então, a nossa ideia é essa, trazer também o jovem para entender política e fazer parte desse processo. Que coisa boa. Agora, em relação à estrutura partidária, porque não basta, a gente sabe, é importante, é fundamental ter essa empatia, essa conquista, esse poder de conquistar, né, um eleitorado. Mas é importante que o partido, você está no MDB, né, e o partido está te dando as condições para que realmente essa menina jovem, essa mulher, e principalmente esse espaço que a mulher hoje tem buscado. A gente tem percebido que tem aumentado esse protagonismo para que você realmente leve adiante essas suas propostas e faça realmente uma campanha que possa chegar lá? Sim, o MDB foi um partido que me deu espaço, conversei com muitas pessoas.
falei que a gente iria fazer realmente uma política diferente, né, mesmo com esse chamado. E me deu essa estrutura de fazer a política do meu jeito. Então, me também tiraram dessa caixinha. Falei, eu aceito, né, esse convite, mas vai ser do meu jeito de fazer política, que é um jeito jovem, é um jeito da gente dialogar na rua, é um jeito da gente perguntar para o jovem, porque parte da política também é você perguntar, não é o que você acha, é sobre o que seu público acha. Então, é viver isso. Então, aceitei as condições de ser candidata, de me colocar nesse lugar de representatividade, mas fazendo política do meu jeito. E o MDB me deu espaço para poder fazer política do meu jeito. E eu acho que essa é a grande sacada. Acho que muita gente questionou essa escolha, inclusive jovens que não conhecem muito bem ou a história do partido, ou por quê, mas foi o partido que me deu abertura e oportunidade para sequer pensar em ser uma candidata ou a candidata mais jovem. Então, me deu as condições, mas as condições que eu também posso mexer e posso estar também colocando meu dedinho de uma mulher jovem com as minhas vivências. E a tua ideia, a gente já finalizando aqui nosso bate-papo, a tua ideia de como seria a Lenice lá no parlamento? Seria a Lenice a geração do movimento, né? Fazer política com o movimento, com a juventude, pautando mobilidade, pautando educação de uma forma diferente, falando de formação de professores, mas ainda falando como esses alunos, falando sobre as meninas, né? Como estão essas meninas para além do absorvente de direito, mas como elas se sentem nesse ambiente de acolhimento, colocar o dedo na ferida e falar também sobre projetos que acolham meninas em situação de abuso, que muita gente vem para a escola, fazer da escola um lugar de acolhimento. A minha pauta é a pauta da educação, com certeza, mas isso não significa que não vou falar sobre as mulheres, porque eu sou uma mulher, então todas as minhas pautas estão ligadas a também quem é Lenice, a quem ela é e a quem eu posso representar. Então, chegando lá, que a gente espera que haja essa vitória, vai ser uma vitória muito importante e histórica para Aracaju, de grande representatividade, mas um marco histórico de uma menina jovem que fez política antes mesmo de ser política. A gente tem uma aprovação de lei com a cara de uma jovem. Então, entrando lá, poder continuar sendo essa jovem comprometida e fazendo toda uma geração de juventude a estar na política. Que eu abra portas, estando lá, eu acho que o maior objetivo é abrir portas para que mais jovens estejam lá. Coisa boa. Então, vamos lá. Para quem quiser conhecer um pouco mais essa menina mulher, com essa força, com essa determinação, e aí, de repente, analisar as suas propostas e o que você aí pretende no parlamento. Como é que faz para te acompanhar? Bom, nas redes sociais, no arroba, no Instagram, @Lenice_Ramos, que é a nossa maior plataforma de conversa com o nosso público. Então, quem quiser, Lenice_Ramos. Então, essa foi a nossa convidada no nosso quadro Mulheres na Política. Depois você pode rever e acompanhar essa entrevista no nosso canal também do YouTube e nas redes sociais dela também. É com você, Narciso. Até o nosso próximo encontro com Mulheres na Política. Mulheres na Política, com Magna Santana. Muito bem, Magna Santana, parabéns a Lenice aí pela atuação, boa sorte no pleito.